Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao The Real MBA Podcast. Eu hoje, e videocast, claro, eu hoje tenho o prazer de ter comigo um grande empresário e empreendedor que é o Rui Pedro Alves. O Rui é o criador e fundador da Rupel. A Rupel é assente em 3 marcas e ela está focada numa única coisa: facilitar a vida dos gestores e dos empreendedores, facilitar as dinâmicas de uma empresa. Eu sou um grande fã e utilizador da Voice Express, porque é um programa de faturação que me facilitou bastante a vida. Funciona, inclusive, um pouco como um CRM. Se eu disser algum disparate, depois trava-me. Bom, mas nada como ouvir a história do Rui, e eu tenho uma pergunta já para começar, que é: Rui, conta-me um pouco da tua história e porque é que tu começaste nesta jornada de ser empresário e empreendedor? Ok, então antes de mais, obrigado pelo convite, Sasha. Como é que eu comecei? Eu comecei em 2006 porque em 2006 tinha um dilema, que era, eu estava um bocado cansado da consultora onde estava. Portanto, a minha formação é de Engenharia Informática, eu formei-me no ISEL, eu fiz o liceu em Portimão e depois fui para Lisboa e tive 18 anos em Lisboa e depois voltei novamente para Portimão, onde estou agora. Mas depois de ter acabado o meu curso no ISEL de Engenharia Informática, fui para o mercado de trabalho, trabalhei e às páginas tantas estava um bocado cansado da consultora onde estava e não gostava da forma como a gestão lidava com as pessoas, a liderança, não me identificava naquilo. Já tinha uma bagagem muito grande de desenvolvimento pessoal, já tinha feito uma série de cursos na altura e percebi que podia fazer as coisas à minha maneira. Mas aquilo que me levou a criar a empresa foi um dilema que eu tive. O dilema foi: vou lá para fora trabalhar ou abro a minha própria empresa? E o dilema levou-me a procurar trabalho no estrangeiro. Fui à Irlanda, fui fazer entrevistas de trabalho, fui selecionado. E às páginas tantas eu pergunto-me a mim mesmo, é auto-coaching, pergunto-me: o que é que me está a levar para a Irlanda? O que é que me está a fazer querer ir lá para fora? E só me vinha uma resposta à pergunta, à cabeça, que era dinheiro. E aquilo não fez sentido absolutamente nenhum para mim. Estar a sair do país, ir para um país que ainda por cima não gostei de Dublin. Na altura não gostei de Dublin, porque estava a chover no dia da entrevista, aquilo era muito escuro, não havia luz natural. Pá, aquilo não me fez absolutamente sentido nenhum estar a sair e fazer esse esforço todo para ganhar mais dinheiro. Então, ok, pensei, tenho 26 anos, é a altura de arriscar. Já tinha uma pessoa amiga que me tinha aberto as portas no sentido de dar uma oportunidade de eu querer fazer negócio. Pá, e assim foi. Em 2006, janeiro de 2007, eu criei a empresa, tinha 26 anos, tomei a decisão de abrir a empresa em dezembro e depois em janeiro abri, e a partir daí comecei a estruturar aquilo que hoje é a Rupel. A Rupel cresceu inicialmente como um negócio de outsourcing, portanto, aquilo que nós fazíamos era colocar developer software em clientes nossos. Eu fui o primeiro developer software que aloquei, portanto, aloquei-me a mim mesmo. Na altura encontrei um cliente que era, portanto, na administração pública, o que me deu bastante tempo livre, porque na administração pública há muito tempo livre, e que me permitiu estruturar, portanto, tudo o que veio a seguir. Depois começamos a ganhar projetos de software, começamos a desenvolver software, depois começamos a colocar pessoas em clientes em outsourcing, o outsourcing começou a crescer. Passado 2 anos eu já estava farto de usar um software para emitir faturas e via que aquilo era uma porcaria e que podia ser muito mais simples, não era ágil, não era flexível. Eu queria uma coisa em que fizesse sign up, fazia login, passava a emitir a fatura e mandava por e-mail para o cliente. E não havia isso. Então surgiu a oportunidade de criarmos o Invoice Express. O Invoice Express, a primeira versão, se não tenho, saiu em 2009 e nós lançamos oficialmente em 2010. E desde 2010 até 2020 já passaram 10 anos. O Invoice Express hoje é um negócio de sucesso, faz bastante dinheiro, liberta operating cash e liberta lucro, portanto, ao fim e ao cabo, para nós. É bootstrapped, nós não fomos buscar, portanto, investimento exterior, foi usando capitais próprios. E a Quan é o nosso ramo de outsourcing, também é um negócio que é muito lucrativo também, e cresceu bastante. Nós hoje em dia somos 180 pessoas, estamos distribuídos entre Lisboa e Porto, mas isto tudo começou com um dilema de ir lá para fora ou começar aqui.
Aquilo que também me motivou a abrir a empresa na altura foi eu querer aplicar uma série de conceitos de desenvolvimento pessoal, de liderança, e assim foi. E foi uma descoberta. É uma jornada muito dura, é muito duro, mas é uma descoberta e é muito, muito, muito giro. Para quem tem um estômago para isto, e eu literalmente dei cabo do meu estômago, mas para quem tem um estômago para isto, é muito giro, porque vais passar por N situações de ter que lidar com pessoas, de gerir pessoas, de influenciar, de positivamente, de lidar com clientes, com fornecedores, ter que negociar, ter que vender, ter que perceber de finanças de uma maneira que seja útil para ti e que não seja aquelas finanças que a gente aprende na faculdade que serve para bola. Exatamente. Eu acabei por tirar uma pós-graduação, não me orgulho de dizer isto, mas a pós-graduação não me ensinou absolutamente nada, porque as pós-graduações e os cursos estão, a meu ver, estão muito focalizados para formar pessoas que vão trabalhar por conta de outrem e não para formar empreendedores que precisam de tomar decisões. Exatamente, e mesmo aquelas formações que dizem que são para empreendedores, porque são exatamente os mesmos professores que dão para os outros. Que dão, e que nunca geriram uma empresa, que nunca tiveram que tomar decisões no dia-a-dia e que não sabem que alavancas é que podem usar, que é para gerir o seu negócio. Portanto, e foi por aí que começou. Acho que respondi. Não, foi brutal, porque agora eu vou pegar num ponto que tu disseste, que está muito vulgarizado, mas para mim não é vulgar. Está vulgarizado como um negócio, mas para mim não é vulgar. Que falaste do desenvolvimento pessoal. E para mim, e eu que tenho aqui neste canal também o que eu chamo os resumos insights dos livros mais poderosos para empreendedorismo. E empreendedorismo é uma área muito grande, inclusive até pode ser para um trabalhador por conta de outra. E um grande foco é o desenvolvimento pessoal. O que é que te levou a procurar que tu sejas melhor, ou esta palavra desenvolvimento pessoal que está tão vulgarizada, mas que na verdade não é mais do que tu seres melhor todos os dias? E o que é que te levou a procurar isso? Que na altura, ainda por cima, em 2006, 2007, ou antes disso que tu disseste, não estava assim tão vulgarizado. Havia dois grandes na altura. Assim, eu comecei a fazer... Eu tive o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal com 20 anos, em 2000. Brutal. Em 2000. E com a internet ligada ao telefone. Sim. Aquilo literalmente abriu uma cabeça. Fiz com um senhor português chamado Luís Martins Simões. Ele é uma pessoa que anda sempre baixo do radar, mas foi um grande mentor meu. E na altura aquilo abriu-me completamente horizontes. Depois, passado 2, 3 anos, portanto, a partir dessa altura comecei a ler livros como nunca. Acho que é aquele despertar que costuma acontecer no desenvolvimento pessoal. Tu despertas, começas a ler imensos livros, começas a questionar imensas coisas, bates com a cabeça, partes a cabeça toda, normalmente fritas. Eu tive a felicidade de ter isso aos 20 anos. Porque eu hoje olho para a malta que tem os seus 30 e 40, já tem famílias, já tem casamentos, já tem tudo mais, e vejo que aquilo rebenta tudo. E é muito mais dura a experiência do que foi para mim aos 20 anos. Para mim, os dilemas que tinha era estar na faculdade e não me integrar na faculdade e nem na forma de ver da faculdade, e portanto esses foram os dilemas que eu tive. Mas aos 20 anos fiz o curso, depois passado 3 anos fui fazer o Tony Robbins, em 2003, fui a Londres, fui fazer o UPW, depois em 2004 voltei, fiz novamente o UPW, fiz 2 vezes, aquilo E foi diferente, não? Foi diferente a primeira da segunda. Sim, a segunda vez foi completamente diferente, porque tu na segunda vez percebes que o curso está todo montado ao milímetro. E portanto as histórias são as mesmas, os exemplos são os mesmos, porque aquilo é uma fórmula que funciona. E quando tu vais a primeira vez, aquilo arrebenta-te todo. E arrebenta-te no bom sentido. Alavanca-te muito. Depois, em 2000 depois tive um interregno muito grande com o Tony Robbins. Eu só voltei a fazer coisas com o Robbins, não tenho erro, em 2011. Voltei a fazer um EPW, depois fiz o Business Mastery. Depois tomei a decisão em 2014 de fazer tudo, portanto, do Master University, e em 2014 já tinha a empresa bastante alavancada, que me permitiu estar cerca de 3 meses a viajar. Boa. Fui às Fiji, fiz o Life Mastery, depois fui para o Date with Destiny ali na Flórida, em dezembro, lembro-me disso. E depois, a partir daí, fiz o Leadership Track, que é o caminho que tu fazes dentro do Tony Robbins para te tornar Senior Leader e depois Trainer.
fiz o Leadership Academy também em 2014, depois em 2015 tornei-me Senior Leader, ou fiz, já, em 2016 tornei-me Senior Leader, e a partir daí tenho feito sempre como a acompanhar, portanto, os participantes e a fazer parte da equipa deles. Brutal. Mas quer dizer, brutal. Não fiz só com o Tony Robbins, depois também fiz cá cursos com Life Training, fiz com o Big Coach, experimentei já muita coisa de desenvolvimento pessoal e tenho uma grande bagagem de desenvolvimento pessoal. Boa. Portanto, não tenho... Já há 20 anos. Há 20 anos. Eu tenho 40, portanto já há 20 anos. Tens a minha idade. Não, mas isso é brutal, porque tu passaste por uma jornada e tu disseste uma coisa muito gira. Tu deves ter apanhado, inclusive, deves aparecer no episódio de I'm Not Your Guru. Aparece, estou lá. Claro, porque o Day to It Destiny é o episódio do I'm Not Your Guru, não é? Eu no ano em que fui como participante, há um grande plano meu, se tu procurares, há um grande plano meu. Estás tu e o Jorge Coutinho. Está lá o Jorge Coutinho, exatamente, que é um grande amigo meu. Aliás, o Jorge Coutinho, em 2014, estava no quarto ao lado, literalmente. Estava no quarto ao lado. Mas sim, aparece no Netflix, é verdade. Não, já muita gente. Volta e meia aparece. A quantidade de pessoas que volta e meia apanha-me, mandam uma mensagem: tu estás no I'm Not Your Guru. Sim, eu sei. Eu estava lá ao pé da brasileira quando houve aquela quando ela está a contar a história das favelas, isso tudo é brutal, essa história. Eu vejo aí. E no vídeo só mostra 10 minutos, aquilo foi uma intervenção de 2 horas. A sério? E essa é a parte que quem vê o vídeo não se apercebe. É que aquilo são 6 dias e meio. Aquilo é altamente transformador. Para mim é o curso de desenvolvimento pessoal. E aquela intervenção que a gente vê com a brasileira, com a Sol, eu estava mesmo lá ao lado. Aquilo, se tu reparares lá nos planos, eu estou mesmo lá ao lado e estava a ver aquilo à minha frente. Aquilo foi arrepiante e foram 2 horas de intervenção, que é no 3º dia, que é no dia dos suicidas, e é impressionante o trabalho que o homem fez com ela. E inclusivamente não se nota ali mas ele no início estava cético relativamente à história. Ele dá-me a ideia que ele achava que ela estava só bullshit, né? A bullshit e a querer significância e a querer atenção, e quando ele apercebe-se, aquilo foi muito forte. Não, eu estava lá nesse ano. Lá está, o Netflix tem o que se lhe diga, porque tudo o que é feito por eles é para criar sensação e muitas vezes não mostra a real história que está por trás. O próprio documentário está feito para criar um bocado de controvérsia, não é? Tal como o The Social Dilemma, não é? Sim, ali é difícil tu condensares em 2 horas 6 menos dias. 2 horas. É menos 2 horas. É 6 dias de 14 horas por dia. Yeah. Aquilo são dias completamente loucos. Mas é muito fixe. Claro. Pronto, e o desenvolvimento, no meu caso, essa é a história do desenvolvimento pessoal. Não, porque eu tenho vindo muito a deparar com isto. E tenho reparado que não é só o desenvolvimento e fazer cursos, mas especialmente a aplicabilidade na tua vida pessoal e profissional. E tenho reparado que muitas empresas das recentes, não estamos a falar dos senhores dos 70 anos, especialmente do Norte, que tinham as grandes indústrias, mas especialmente estas novas empresas, especialmente das SaaS, e principalmente de software development, e muitas startups, não é? As que grandes saltos dão são, de facto, pessoas que se formam muito como pessoas e depois que aplicam isso para a equipa. E a minha pergunta para ti é: chega por si só ter competências técnicas de gestão, de conhecimento de finanças, de conhecimento de como ser líder? Porque, na verdade, muito poucos são líderes, ou pelo menos eu conheço isso. Inclusive, eu fui um fraco líder no meu negócio e é a razão pela qual eu estou aqui hoje. E achas que isso por si só chega, ou de facto é importante esta descoberta de ti mesmo? E descobrires de facto o que é és bom e o que é que não és bom para encontrar essas pessoas para ti. É assim, liderança começa... Toda a gente tem um perfil de liderança. Yeah. Toda a gente. Liderança começa por liderar-te a ti próprio. Só quando começas por liderar a ti próprio, e liderar significa guiar, influenciar e de certa forma liderar-te a ti próprio, é que tu vais ter a capacidade de liderar outros de forma eficaz. Às vezes começa ao contrário, às vezes tu começas a liderar outros e por consequência começas-te a liderar a ti próprio também.
Mas normalmente o caminho é ao contrário. Normalmente o caminho é, tu começas por conhecer-te a ti mesmo, começas por perceber o que é que te influencia, o que é que te mexe, como é que o comportamento humano te influencia a ti mesmo, e a partir daí consegues começar a liderar outros. Então a liderança para mim vem de dentro para fora. E o desenvolvimento pessoal tem um papel determinante na medida em que te dá as ferramentas e dá-te os frameworks e dá-te o conhecimento e a descoberta e a consciência de como é que tu funcionas, de quem tu és, do que és capaz, do que não és capaz, de onde é que estão as tuas limitações, como é que tu podes quebrar com essas limitações, do que é que faz as tuas características que acabam por ser inatas e que não consegues fazer nada. Não? Ninguém consegue pôr um hipopótamo a subir uma árvore. Yeah. Ou melhor, o hipopótamo sobe a árvore, mas sobe em esforço. Mas começas-te a conhecer a ti próprio. E quando começas-te a conhecer a ti próprio, começas a ter a capacidade de influenciar a ti próprio, a comunicar com o teu inconsciente e a falar contigo próprio e a criar resultados, e consequentemente com isso consegues tornar-te melhor líder para os outros, porque consegues perceber, inclusivamente consegues-te ligar melhor aos outros do que eles próprios com os próprios, que é uma coisa curiosa. Portanto, não, as competências técnicas não são suficientes. Claramente não são suficientes, porque senão todas as pessoas de gestão eram empreendedores e tinham negócios de sucesso. Claramente falta qualquer coisa. Agora, o que é que eu acho que falta? Eu já falei várias vezes isto em alguns vídeos, mas faltam aquilo que chamam-se recursos internos, que é a capacidade de tu acederes à coragem, à persistência, à determinação, a todos aqueles estados emocionais que todos nós temos, que todos nós já acedemos uma vez ou outra, mas que não sabemos voltar a eles porque não sabemos ativá-los. Nem que seja que os acedeste porque há um momento que tiveste em modo de sobrevivência. Não é? Claro, exatamente, mas eles estão lá. Portanto, e é isso que o desenvolvimento pessoal convida-te a descobrir. Então, tu até podes ser o melhor financeiro do mundo, tu até podes ser o melhor software developer do mundo, tu até podes ser o melhor gestor do mundo, mas se não tiveres aquele drive, aquele combustível que é as emoções que te levam a agir, não vai servir grande coisa. Portanto, é por isso que a gente, antes de começar a gravar, até disse, o conhecimento está sempre disponível. A questão é se tens a capacidade de esvaziar o copo, de vazar a mente, que é para conseguir novo conhecimento e para aprenderes com os outros. E isso tem a ver com recursos internos, não externos. Portanto, aquela história de que precisas do dinheiro, que falta-te os investidores, que te falta o capital, que falta a equipa, que te falta a ideia, que te falta, sei lá, N histórias, que falta o tempo, não tenho tempo. É tudo bullshit. No fundo, o que tu precisas é recursos internos que te façam ultrapassar essas limitações aparentes externas. Exatamente. E isso não se aprende na faculdade, infelizmente. Exatamente. Se calhar porque também eles próprios não o sabem. Não sabem, e não há problema nenhum. Exatamente. E não há problema nenhum. Porque tu tocaste aí a uma coisa que já falaste de recursos internos e é uma linguagem muito específica de quem trabalha muito o desenvolvimento pessoal e quem se denomina coach, mas tu tocaste aí num ponto que para mim são os tais valores pessoais que têm que emergir, não é? Uhum. E aqui vem a pergunta malandra. Tu falas muito da cultura. O que é realmente a cultura, Rui? A cultura é os valores pessoais do empresário / empreendedor ou fundador? Ou é algo que, eu tenho um artigo escrito sobre isto e vou pôr isto, que é cópias chapadas uns dos outros e copiam-se, e vais escolher um site e vês 10 sites iguais e parece que se copiaram em valores e cultura. O que é, Rui? Olha, cultura indireto ao assunto, cultura é a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Ponto final. É isto. Agora, todas as empresas têm cultura, todas as empresas podem ter culturas mais eficazes ou menos eficazes, que é outra maneira simpática de dizer, podem ter para não dizer geneiras, não é? Ou culturas de pi. Mas todas as empresas têm culturas. Porquê? Porque no final do dia, as pessoas, a maneira como elas se comportam vai determinar a cultura da empresa. Ou seja, se for uma empresa onde é normal os chefias andarem aos gritos uns com os outros no corredor, darem reprimendas em público, de fazerem bullying, de haver aquelas piadas sexuais no escritório, de
de todo esse tipo de comportamento, não interessa absolutamente nada que eu tenha na parede a dizer que os valores é a integridade e que é a honestidade e que é o que é que eu já vi A mais? responsabilidade, a A coragem. responsabilidade, a coragem e o team building, a equipa, trabalharmos em equipa. Nada, porque se no dia a dia a forma como a malta se comporta é exatamente o oposto, não cola. Por isso é que é muito fácil copiar os valores das empresas e copiar inclusivamente os princípios ou copiar a missão, porque no dia a dia aquilo que realmente conta é a forma como eles se comportam. E a cultura da empresa determina várias coisas. A cultura e as pessoas são, a meu ver, a fonte de todo o valor. Porquê? Porque a forma como as pessoas vão comportar-se umas com as outras e as pessoas que tu tens lá dentro, portanto, se são A players, B players, C players, D players, não interessa, mas a forma como elas se vão comportar é que depois vai influenciar tudo o resto da empresa. A forma como nós lidamos com clientes, a forma como nós lidamos com fornecedores, a forma como nós fazemos os produtos e serviços que nós temos, o brio profissional que temos, a forma como nós entregamos valor, a forma como nós desenvolvemos a nossa marca ao longo do tempo, a forma como as operações são feitas, e isso tudo vai influenciar os produtos, os serviços e as marcas que a gente coloca cá fora. Portanto, por isso é que a fonte do valor é pessoas e cultura. Sendo que cultura, aqui de uma forma muito simplista e direta ao assunto, é a forma como nós nos comportamos. Agora, o que é que influencia a cultura? N coisas. E os valores podem ser uma delas. E os princípios podem ser uma delas. E a missão pode ser uma delas. Mas enganem-se aqueles que acham que os valores, a missão e os princípios são a causa da cultura acontecer. Não são. Não são. No dia a dia, aquilo que molda o comportamento humano é a forma como tu dás reprimendas, perseguidor, a forma como tu promoves pessoas, a forma como tu promoves pessoas, diz tanta coisa sobre a tua empresa. Se tu promoves baseado em métricas de performance que são altamente objetivas e palpáveis, não é? Os tais palpáveis, KPIs, os tais KPIs e KPRs. Ou se tu promoves porque daste bem com o chefe. Né? Ou então porque alguém definiu que havia uma carreira e tu salves automaticamente o ponto final. Sim, que é como praticamente a administração o emprego anglo-saxónico, não é? Agora, felizmente, está a mudar um bocado. Porque tu tocaste aqui uns pontos muito fortes. Muito fortes. E tocaste na cultura, nos valores, na missão. E a missão, para mim, é algo que é fascinante. Eu não sei se estou errado ou não. E tu vais mudar a tua opinião, porque tens mais anos de experiência disto que eu. A missão eu vejo um pouco como o porquê de quem fundou a empresa. O porquê dele estar a fazer aquilo. E o porquê vai responder então à missão. O que vai ser, e depois dá origem à visão, não é? Ou a visão dá origem à missão. Porque a missão é como é que eu vou atingir a visão, não é? Como é que tu achas que a missão deverá ser construída e se lá deve estar incluída ou não a proposta de valor? Olha, eu tive um dilema enorme no primeiro ano da empresa porque não tinha missão. Tinhas, era fazer dinheiro. Era fazer dinheiro. Não, nem isso era. É que nem isso era. E aquilo ruía-me a cabeça e é muito interessante porque a maior parte das empresas não tem uma missão definida. E elas funcionam, fazem dinheiro e algumas delas são muito bem sucedidas, tratam muito bem os colaboradores e não têm assim uma missão por aí além. Não é daquelas missões como a da Google, ou da Tesla, ou da whatever. Então, a missão responde a uma pergunta que tu fizeste, que é o porquê. E o porquê é uma pergunta terrível. Pois é terrível. O porquê é uma pergunta que dá-te profundidade. E isto aprendes no mundo do desenvolvimento pessoal, quando começas a perceber que as perguntas ditam o teu foco. A pergunta porquê dá-te profundidade. É uma pergunta que é muito perigosa, porque se tu começas a fazer porquê à tua vida, vou dar um exemplo, uma pessoa que acredita em sincronicidades e que acredita nos sinais, tu podes observar que
há uma sincronicidade porque encontraste uma determinada pessoa no posto da bomba de gasolina e essa pessoa recomendou-te um livro e de repente esse livro abriu-te um mundo de oportunidades e tu olhas para aquilo e observas isso. Se tu vais a fazer a pergunta porquê que isso me aconteceu, you're down to the rabbit hole. E é terrível, aquilo frita-te e não te ajuda em nada. Então, o porquê de Simon Sinek, que é Start with Why, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Porque o Start with Why, quando tu não tens uma direção definida, quando tu não sabes para onde é que queres ir, que é o que é que tu queres atingir, exatamente, o porquê não te serve de grande coisa. Então, no meu entender, para os empresários que se calhar estão a ouvir isto, é o que é que tu queres atingir? Ok, eu quero, porque é uma pergunta a meu ver muito mais libertadora, eu quero fazer uma diferença no mundo. Ok, então especificamente, queres fazer uma diferença no mundo no quê? Quero mostrar ao mundo que se eu trabalhar com os meus colaboradores e ter um ambiente de felicidade, consigo ter sucesso na mesma. Ok, então agora podes fazer a pergunta porquê? Porquê que isso é importante? E aí podes, e eu estou a falar do meu caso em particular, aí podes-te perguntar, ok, porquê que isso é importante? Porque tu queres deixar um legado, porque tu queres influenciar a economia que vem aí e que vai precisar muito deste tipo de comportamento, de abordagens, porque tu queres preparar o mercado para este tipo de abordagens, que é para criarmos um mundo mais sustentável e mais ecológico e mais feliz, porque queremos passar valores para a próxima geração para não cometermos os mesmos erros. Mas para, eu primeiro começo com a direção, só depois é que vou com a profundidade. Começar com o porquê é altamente lixado. O porquê é uma pergunta de coaching quase proibida. Porque no momento em que eu faço a pergunta em coaching do porquê, vêm as histórias todas. Vem uma história. E vem uma história que normalmente é inventada, baseada nas crenças e na experiência da pessoa, e que só te é útil se tu aplicares aquilo como combustível para levares para a frente. Para levares para a tal direção, para dares motivo para a direção. Para te dar um motivo. O porquê é ótimo para te dar um motivo para fazeres algo. E o motivo dá-te emoção e mete em movimento. Mas pode não ser suficiente, não é? Pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente. E pior é quando começas com o porquê. Ou porque é que isto me está a acontecer, não é? Pessoalmente é porque é que isto me está a acontecer. Porque é que isto me está a acontecer. Que parece que tudo me acontece a mim. Porquê? É verdade. Porquê, não é? E é verdade, tudo te acontece a ti, o bom e o mau. Pronto, e esta, é verdade. E depende como tu olhas para ele. E isso, e tu tocaste, bem, tu simplificaste a missão da forma mais espetacular que eu alguma vez vi na vida. Porque é uma das perguntas que eu normalmente, porque eu bato muito com isto, porque eu olho para os sites, olho para as empresas, né? Eu costumo dizer que nós entramos nas empresas para mudar sistemas, para mudar formas de trabalhar, e o primeiro foco é a equipa. Não é o empresário, é a equipa. Porque o grande valor, e lá está, estávamos a falar de finanças antes de começarmos esta conversa, um dos ativos que está dentro da demonstração dos resultados é a equipa. E a equipa tem um valor incrível, porque o empresário só alavanca a empresa se tiver uma equipa coesa, com um caminho, e que se sinta numa cultura que tu dizes... não há culturas de excelência, mas há culturas melhores e piores. Há culturas de excelência. Eu discordo. Há culturas de excelência. Ok, eu não queria usar isto porque se calhar veio o gajo de 70 anos de dizer não, cultura de excelência, eu gritar com toda a gente porque eles funcionam assim. Pronto, calhar... tens que definir o que é excelência. Exatamente. Okay. Pronto, eu estou a dizer a cultura de excelência do século XXI, tal como eu chamo as vendas do século XXI. As vendas do século XX eram impingir coisas. O século XXI não, é resolver problemas, há um benefício e a pessoa compra. Tu não vendes nada. A pessoa que compra. Okay? Exatamente. E aqui a missão, tu estás a tocar aqui em pontos que são muito, de facto, profundos. Parecem quase o porquê. E eu tenho batido muito com isto nas empresas que estamos, porque de facto eu não vejo uma direção. Eu vejo eles quererem aumentar a faturação. E eu costumo dizer, ok, vamos aumentar a faturação com o plano de urgência. E o primeiro plano é o plano de urgência. A seguir, o segundo trabalho é trabalharmos de facto a cultura e a missão. Porque sem uma cultura forte, estas pessoas que estão pressionadas para aumentar a faturação, mais cedo ou mais tarde vão cair. E se a equipa cai, a empresa cai. Porque um empresário não alavanca nenhuma empresa sem pessoas. Exceto se um dia a inteligência artificial for tão forte que os robôs nos substituam, mas ainda não vi isso. Sim, mas ao dia de hoje não alavanca. Ainda não alavanca, exatamente. E isto para uma pergunta que eu gostava de fazer, que já falamos de valores, já falamos
Porque eu vejo-te a ti como facilitador da gestão. Eu vejo-te mesmo como facilitador da gestão. Porque tu falas disto de uma forma muito simples, como eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de conversas muito diretas. E o que é mais importante para um gestor pensar? Quando ele começa a ter uma equipa. Como é que ele pode alavancar esta equipa de forma a atingir. Porque os gestores focam-se muito no resultado e não se focam no processo. E tu falas muito disto. Deixei-te ouvir. Não se foca muito no? Focam-se muito no resultado e não se focam no processo para atingir o resultado. Nós nunca sabemos, porque achamos que a vida pessoal é separada da vida profissional. E se calhar temos uma pessoa que está a passar mal na sua vida pessoal e está a atingir a vida profissional. Ou seja, qual era a tua sugestão? Não digo que seja o para fazer, mas uma sugestão que tu darias a gestores ou a líderes de equipas, né? as lideranças intermédias, que perceber a equipa porque é que não está a atingir resultados. Quais serão as possíveis razões e como é que se pode trabalhar isso? Isso é uma pergunta, a meu ver, é muito, muito interessante. Obrigado por me fazer essa pergunta, porque é muito fixe. Obrigado. Ok. Normalmente há aqui uma grande discussão de se tu deves pôr o foco nos resultados ou se deves pôr o foco no processo. Aquilo que eu aprendi é que não é um ou outro. Tu tens de pôr o foco nos dois. Então, a forma como eu desconstruí isto foi: tu no mundo real, entre aspas, se fores para competir nas medalhas olímpicas, só há uma medalha de ouro, só há uma medalha de prata, só há uma medalha de bronze. E normalmente as pessoas lembram-se de quem levou a medalha de ouro e ninguém se lembra de quem é que levou a medalha de prata ou a medalha de bronze. Então, os resultados importam. Ponto número 1. Na vida real, as pessoas não te pagam por tu teres feito um grande esforço e um grande trabalho e teres sacrificado grande coisa. As pessoas pagam-te pelos resultados. Dito de outra forma, aquilo que tu compras, tu não compras, não queres saber se a tua empregada de limpeza tem muitos problemas em casa, que tem o filho, sei lá, estou a inventar, tem o filho que está doente ou não sei o quê, tu pagas o resultado que eu quero ter, portanto, a minha casa limpa e é por isso que eu pago. Então, se por um lado tu tens os resultados e aquilo que toda a sociedade te diz é que os resultados é o que importa, por outro lado tu tens a felicidade e a motivação que estão no processo. Então, eu na minha experiência, aquilo que indico às minhas equipas e aquilo que eu quero dar como exemplo é que compensação financeira, bónus, prémios, aumentos salariais, progressão na carreira, está diretamente ligado com resultados. Aquilo que eu vou me focar no dia a dia, aquilo que eu vou dar reprimendas, aquilo que eu vou dar praises, aquilo que eu vou dar reconhecimento é no processo. Então, por exemplo, eu dei este exemplo há pouco tempo e isto acontece N vezes. O vendedor que faz as chamadas telefónicas todas, que marca as reuniões, vai a todas as reuniões, que faz o processo como nós desenhamos todo, eximiamente, e à última hora os clientes roem a corda, à última hora aparece o Covid, à última hora aparece uma porra qualquer que faz com que o resultado não apareça. É altamente crítico o líder reconhecer todo o esforço feito, todo o trabalho feito por aquela pessoa e fazer inclusivamente um reconhecimento público. E o reconhecimento não é porque ele não atingiu o resultado, é porque este gajo fez as chamadas todas, ele foi aos clientes todos, ainda por cima o cliente é um cliente difícil, é um cliente que ninguém quer lidar com ele, e ainda por cima fez a proposta conseguiu, batalhou para que a gente tivesse este desconto, conseguiu o desconto, mesmo assim um cliente roeu na última hora. Eu nem quero imaginar como é que te sentes, eu não quero imaginar o que é estar nesse lugar e ainda por cima não ter o resultado. Esse reconhecimento público é crítico para a motivação da pessoa. Crítico. Para que a pessoa se foque no processo. E se o processo estiver bem definido, com os indicadores críticos bem definidos, e a pessoa seguir o processo, esse reconhecimento tem que acontecer. E é um reconhecimento, quer tu obtenhas resultado, quer tu não obtenhas resultado. É
é um reconhecimento sobre o trabalho da pessoa. Agora, tu não podes estar numa... Não podemos dissociar-nos do resto do mundo, que é, repara, se não há resultados, a empresa não cresceu, não há mais dinheiro, eu não posso dar compensação financeira. Yeah. Eu Yeah, não não, posso mas isso tem que ser aumentar claro. bónus, isso tem que ter claro. Ou seja, os resultados é o que está associado, a meu ver, a comissões, a bónus, a progressão salarial, tem que ser os resultados. No dia a dia, o nosso trabalho é garantir que as pessoas se focam no processo, no agora, no momento, que é para que a pessoa Nem não que seja desmotive. naturalmente o resultado chegue, porque há um treino Sim. constante, uma consistência, Sim, não é? sim. E há aquela crença que é quando tu te focas no agora é onde está a felicidade. E é verdade, quando tu te focas no agora, no momento presente, naquilo que estás a fazer a seguir, é o mais importante. Eu aprendi isto com o Luís Martins Simões. Quando tu estás numa maratona e chegas ao quilómetro 37, normalmente há uma crise tremenda e os maratonistas pensam em desistir, a tirar a toalha ao chão. E se tu te focas na meta, tu desistes. Mesmo que a meta esteja ali a 5 km, são os 42. Yeah. Mesmo que esteja ali, tu vais desistir. Tu estás-te a cagar para a meta. Que aqueles 5 km são mais longos horríveis! sempre. Mais longos sempre. Então, aquilo que se ensina é focar-se no momento. É na próxima passada. E depois na próxima passada. E depois na próxima passada. Até que vai haver um momento em que desbloqueia. E aí já podes recuperar o estado que te permite olhar para a meta e te permite continuar. Então, é a mesma coisa. Quem está no dia-a-dia, focado numa tarefa, tem que se focar na próxima passada. Tem que se focar na próxima linha de código. Tem que se focar na próxima lançamento chamada, de contabilidade. ou na próxima tem que se chamada. focar na próxima chamada. Tem que se focar na próxima reunião. Tem que se focar no próximo movimento do agora, do presente. Yeah. Então, reconhecimento, a meu ver, é sobre o processo. Reconhecimento, portanto, emocional. Reconhecimento sobre a pessoa. Reconhecimento à pessoa é sobre o processo. Bónus, comissões, performance, progressão salarial é sobre performance, é sobre resultados. Yeah. E, portanto, repara que num lado tens cultura, no outro lado tens performance, novamente. Yeah. E a cultura e a performance andam de mãos dadas. Pronto, porque agora ia-te fazer uma pergunta, porque tu és exímio a falar da cultura e da forma como a simplificas, e explicas muito bem. E falaste uma coisa que eu adoro, que é performance. E, inclusive, eu chamo-lhe a isso o modo T-Rex. É quando tu começas a encolher os braços e começas a entrar, é quando o Zé da Marreta te dá bate na cabeça e tu queres desistir. E eu, muitas provas de triatlo, isso tudo, o que eu fazia é olhava para o próximo azulejo, para o próximo poste e cagava para a meta. Era assim que me levava. Inclusive, eu ganhei provas assim. Olhar para o próximo, para 100 metros ali à frente, tudo o que a minha vista a curto prazo conseguisse ver, ou a curta distância, era o que eu me focava. E muitas vezes era até a meta assim. Ok? Pronto. Mas isto para te dizer o quê? Ou para te perguntar o quê? Tu falaste aqui em pontos muito importantes da performance e as pessoas têm medo desta palavra. Têm medo porque acham que a performance é tu seres, que é uma coisa muito dura. Eu vejo a performance como consistência de rotinas consistentemente aplicadas, que tu explicaste muito bem, e que depois dá origem a um bónus, né? Mas tem a parte da cultura, que é o processo. Eu vejo a performance como o processo, que depois gera um resultado. E tu falaste muito bem nos Jogos Olímpicos da medalha de ouro, prata e bronze. Porque quer dizer que estejam lá 50 atletas e os 50 não tenham treinado todos de uma forma incrível. Mas só um caso. Exatamente. Só há um lugar. Exceto se forem equipas, podem levar mais. Isto para te perguntar o quê? Tu vês a performance como algo mau nas empresas ou algo? Não, é determinante. Não, nem pensar. A performance é determinante. Vamos lá ver. Os negócios são um jogo. É um jogo intelectual. É um jogo altamente complexo. Obrigado. É um jogo intelectual. Como é que tu queres jogar ao jogo? Não é? Tu podes querer jogar ao jogo naquelas, olha, vou jogar esta cena, se perder, perdi, se ganhar, ganhar. Agora, se tu queres jogar o jogo em alta competição, claro que a performance é importante. Claro que é. Portanto, nem pode ser de outra forma. Agora, isto leva a outras questões, não é? Que é... o que é para ti mais importante?
E consoante a resposta a essa pergunta, é que tu vais definir o que é performance. Exatamente. Portanto, mas a performance está sempre lá. Eu vejo inclusive, é que o escrever é uma performance. Eu escrevo mal, depois começo a escrever melhor e treino tanto que começo a escrever bem. Né? É a mesma coisa de escrever artigos num blog ou fazer um vídeo. É tu fazes muito mal de início, começas mas publicas na mesma. Começas a treinar e a um dado momento que isto sai naturalmente. E dizem-te assim, porra, tu tens mesmo jeito para isso. Não é jeito, é performance. É treino. É treino. E a performance não é mais do que treino, que é rotinas consistentemente aplicadas. Que é o que eu chamo de os tais KPIs, não é? Porque o pessoal explica os indicadores de performance de uma forma... Para melhorar a performance, eu fiz um vídeo a semana passada sobre isso, para melhorar a performance precisas de treino. Treino. Para melhorar a escultura, para melhorar a esta cultura, precisas de coaching. Precisas de coaching. Neste eixo é normalmente treino e mentoring. Aqui é coaching. É tomada de consciência, é atitude, é comportamental. Aí a melhor ferramenta para a meu ver é coaching. Aqui é treino e mentoring. Portanto, na performance. Portanto, sim, tu precisas estar sempre a treinar para melhorar a performance. Claro que quando já és muito bom em performance e és uma merda em cultura, não, és um idiota. Foi aquilo que eu descrevi no vídeo. És um idiota, tens altos resultados, mas ninguém te curte, ninguém te... rodeado de idiotas. Isso foi dos primeiros livros que eu li. Brutal, este gajo é brutal. Por acaso não, o rodeado por idiotas é o que tem as cores, não é? É exatamente não, o que eu estou a falar, o que eu li foi o No Hassle Rule. Rodeado por idiotas é outro. Porque o rodeado de idiotas não é mais do que tu achares, que é o que estavas a dizer, tens um gajo de alta performance, muito bom, mas é uma bosta na cultura. Ou seja, este gajo é focado, claro, é focado em resultados, sou eu, e não percebo estes gajos que não fazem nada. Isso é um idiota. Sim, é o gajo que boicota os treinos, é o gajo que está-se nas tintas para o resto da equipa, que é o prima donna, é a prima donna, que ninguém consegue confiar nele, que normalmente leva com as melhores leads porque é a prima donna e porque ele realmente tem alta performance, mas ninguém quer trabalhar com ele. E afasta. O que é que tu, e tocaste num ponto muito importante das primadonas, ou os alta performance versus pôr merda na cultura, o que é que, e tu deves ter tido já profissionais a trabalhar contigo assim, todos nós temos na vida, como é que tu lidas com essas pessoas? Ou como é que Manda-os embora. É assim possível. Não, eu tenho um grande amigo meu que tem uma PNL da excelência e ele teve que mandar uma prima dona embora, era o melhor vendedor dele. Inclusive, era o único vendedor dele, porque ele era o vendedor da empresa porque ele criou um sistema de marketing desde 2007 que ninguém tinha, e ele era o melhor vendedor como CEO, porque criou um marketing tão poderoso que ele não vendia nada, e depois tinha ele a fechar muitas coisas, só que enganava as pessoas, tinha grandes resultados. E ele disse, custou-me muito, mas eu avisei-o muitas vezes, e disse-lhe que a cultura era esta, e ele tinha que cumprir as regras. Como não cumprir as regras, eu preferi perder um bocado de margem, porque a longo prazo eu vou ganhar mais. Muito mais. Essa é a ilusão. Porque nós olhamos muito para o resultado imediato, não é? É diferente tu ficar-se no aguardo do processo. Sim. Só que, repara, um dono de um negócio, um líder de um negócio tem que olhar para o futuro e tem que planear esse futuro. Tu não precisas de mandar a pessoa logo embora. Isso é um erro. Não digo isso a ninguém. Mas podes preparar. Podes começar a construir a equipa ao lado. Podes começar a passar algum do negócio desta pessoa para ali para o lado, que é para quando a pessoa, quando tu sentires que já tens ali um backup, então aí cortares. Claro, não, tu estás a dizer mandar embora, mas obviamente estás os avisos. Com plano. E dizes-lhe que ela tem que estar disposta a mudar, se ela não quiser. Sim, mais uma vez eu digo, um gajo está, neste caso, no quadrante C, que é high performance e cultura má. Ele pode ter muito coaching, pode melhorar a sua atitude, pode se alinhar com a equipa e tornar-se no A. Claro que sim. Eu estou a falar é aqueles casos extremos em que tu já fizeste isso tudo, já estás farto da pessoa, já ninguém pode lidar com a pessoa e a única razão pelo qual ele está lá é porque tem grandes resultados. E tu achas que não o podes mandar embora porque isso vai cortar uma perna ao negócio. Ou seja, essa pessoa é que manda no teu negócio. Essa pessoa é que manda no teu negócio. Tu estás refém dela. Estás refém dela. E os donos dos negócios não se podem esquecer disto. Eles são os únicos que não podem sair. Eles não podem mandar emprego, um currículo para outro sítio. Eles não vão a lado nenhum.
Isto foi uma lição que eu aprendi logo no início. Eles não vão a lado nenhum. Eu não posso mandar currículos para mais lado nenhum. Eu não posso simplesmente largar isto e pôr a carta de despedimento e dar 30 dias e vou-me embora. Eu não posso. O dono do negócio é a única pessoa, a não ser que venda o negócio, que não pode sair a lado nenhum. Então, por muito que custe, o negócio tem que ser feito à volta dele. Por muito que isto pareça egocêntrico, se tu não estás bem, se o dono do negócio não está bem, se não está equilibrado, se não está em paz, vais ser miserável para todos à tua volta. Então tu tens de estar muito bem. Pá, Fónix, se tens um gajo que é um idiota do caraças, que tem uma performance e está refém dele, tu tens o que toleras. Se tu toleras isso, vais ter uma vida miserável. Agora garanto uma coisa, tu não podes despedir-te. Tu não vais a lado nenhum, ao menos toma as decisões para seres feliz no teu negócio. Pá, eu já tive situações, eu lembro-me tive uma situação, uma altura, que eu levantava-me e custava-me imenso ir trabalhar na minha própria empresa. Como é que isto era possível? Como é que é possível? Tu criaste uma empresa, a empresa tem performance alta, mas tu não gostavas de ir trabalhar porque aquilo era só dramas. Era só dramas. Pá. Houve um dia em que os dramas se resolveram, a motivação começou a vir, apaixonaste novamente pelo negócio, mas quer dizer, tu na tua própria empresa, se tu não lidas com este tipo de pessoas, pá, e com todo o devido respeito, são pessoas, mas repara, tu não tens escolha. Tu não podes ir para outro emprego. Tu até podias dizer, eu vou deixar esta merda toda para vocês e vou-me embora. Mas tu não podes fazer isso porque tu és o gajo que é o dono do negócio e não vais a lado nenhum. Então, foda-se, então resolve as coisas à tua volta. Manda embora quem tem que... Faz a limpeza que tens que fazer. Começa do zero. Tu não vais a lado nenhum. Portanto, e tens tempo, não é? Tens tempo para voltar a reerguer tudo. Não é? O tempo não é infinito, mas de facto tens tempo para isso. A não ser que tenhas um investidor que pôs um porradão de dinheiro que tu achaste muito boa ideia teres levantado de capital e que está aqui a bafejar a dizer que era o dinheiro de volta dele. Isso é que, para mim, sempre que eu vejo estas rondas de capitais e sempre que vejo estes investimentos todos de milhões de euros, eu fico com pena. Porque o dono vai sofrer bastante. Vai. O dono tornou-se um empregado por conta do trem. Tem uma empresa, mas é empregado por conta de outra, é verdade. É verdade. E ele também não pode. Esse então está mesmo amarradinho. Esse não vai a lado nenhum. Esse nem sequer, para além de ser empregado e investidor, nem sequer se pode despedir. Porque tem Esse que garantir o pagamento Esse ao investidor. Oh, yes. Esse eu costumo dizer que o lugar mais alto do organograma é o investidor, não é? Na verdade, ele só vai lá para perguntar onde é que está o meu dinheiro. Where's my money? Yeah. E a partir do momento que estás nesse ponto... Mas esse é o outro lado do levantar capital que é pouco falado, que é as consequências que nós não vemos. Nós celebramos muito o levantar capital. E até achamos que vamos ter uma grande mentoria e muitas vezes não acontece. O investidor chega lá zero. E diz, tu prometeste-me isto, onde é que está o dinheiro? E mentoria zero. Até eu espetei-te aqui 3 milhões, espetei-te 5 milhões, onde é que está o meu dinheiro? Não é? Eu sei porque eu já assisti uns quantos, não assisti se calhar como tu assististe, mas que as pessoas acham que ficam contentes, mas de repente apanham-se com o dinheiro e não sabem o que fazer com ele. Sim. Pá, se tu tiveres tempo suficiente no mercado e começares a observar, vais ver que há ascensões milagrosas de empresas que parecem ser, que nasceram das cinzas e são espetaculares, e passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, deixas de ouvir. E tem a ver um bocado com aqui isso. Alguns exemplos, mas acho que não era fixe. Não, acho que publicamente não vamos fazer isso. Okay. Rui, tenho mais uma pergunta para ti, que o nosso tempo já está a chegar ao fim e tu tens que ir tratar da tua equipa e tratar das tuas pessoas, que é isso que tu fazes melhor. Se tivesses aqui agora à frente de um gestor que está a passar mal porque a sua faturação está a cair, lá está, porque vêm as desculpas dos Covid desta vida, podia ser o Covid, podia ser outra coisa, porque é sempre, isto é ciclo, faz parte. Foi o Covid, podia ser outra coisa. Qual era a sugestão número 1 que lhe davas e, se possível, um livro para ele ler já?
Pá, a sugestão é difícil dar uma sugestão sem conhecer Sem o meu conhecer, negócio. eu sei. Mas imaginando que o problema normal é que ele acha que a equipa não produz. Porque eu tenho deparado com 3 problemas, que é, ele não tem tempo, como tu disseste, já não tem capital ou não tem dinheiro, e a equipa não faz aquilo que deveria fazer. Ou seja, e as vendas caíram. E quase sempre eu tenho com o gestor que está a maltratar a equipa, e ele próprio está mal, e por isso é que faz isso. E qual seria então a sugestão principal que tu darias? Assim a frio, com o cenário que me traçaste, tu podes ir por duas vertentes. Uma, podes ir por aquela em que eu posso olhar para dentro e tentar equilibrar a mim mesmo antes de tomar qualquer decisão. Okay. Olha, se calhar uma sugestão que eu dava era não tomem decisões num estado emocional muito alto. Yeah. O que é que isto significa? Decisões em que tu estás a sentir raiva, em que tu estás a sentir ódio, em que estás a sentir frustração, em que estás a decidir desespero, em que estás a sentir ansiedade, ou decisões em que estás super entusiasmado, altamente otimista, altamente esperançoso, portanto, estados emocionais muito altos. Ou seja, os dois extremos. Os dois extremos. Não tomes decisões. Não tomes decisões. Porque normalmente o teu maior problema normalmente começou como sendo uma grande ideia. Os teus problemas de hoje normalmente começaram por ser uma grande ideia, seja na contratação daquela pessoa que pareceu que ficaste super entusiasmado e que achavas que ela ia resolver todos os problemas do mundo, seja porque viste uma ideia de negócio que achaste que aquilo ia ser espetacular, que ia dar dinheiro a rodos em 3 meses, seja porque normalmente começa sempre com uma grande ideia, e isso surge porque nós ou estamos altamente entusiasmados ou porque estamos altamente deprimidos, ansiosos, frustrados e não estamos a ver as coisas, e aquilo que precisamos é clarividência, e a clarividência vem num estado mental centrado, vem num estado central, num estado emocional lógico ou racional, porque o jogo dos negócios é um jogo intelectual, não é um jogo emocional. Yeah. As emoções dão-te drive, mas não devem ser aquilo que, quando tomas as decisões estratégicas, deves pensar nas coisas e, uma vez, deves ter um sentimento mais lógico, racional. Portanto, a sugestão que eu dava é, qualquer que sejam as decisões que vão tomar, que o tomem de um estado emocional centrado, lógico, calmo e acho que a palavra-chave é centrado, encontrar o meu centro energético. Essa era a sugestão número 1. Depois, obviamente que as pessoas que dizem que não têm dinheiro, mas têm uma equipa, têm dinheiro. Elas escolhem alocar esse dinheiro nas pessoas que têm. E o convite que faço é, por muito que às vezes custe financeiramente despedir alguém, sei lá, vou dar um exemplo, alguém que vais despedir e porque a pessoa está a contrato e porque vai ter indemnização e não sei o que, não sei o que mais, vai custar 10 mil euros. Custa-te 10 mil euros agora e tu provavelmente vais levar algum tempo até recuperar esses 10 mil euros. Se calhar vais levar 1 ano, se calhar vais levar 3 meses, se calhar vais levar 3 anos, não sei. Mas considera também o custo de manteres a pessoa. Yeah. Quanto é que isso vai-te custar, não só em termos de salário da pessoa, mas em termos do que não vais crescer, das chatices todas que vais ter, da energia toda que vais despender para fazer babysitting a essa pessoa, ou babysitting às pessoas todas à volta dele que o gajo destrói tudo. Considera esse tempo e coloca um valor de euros nisso, porque aí vais-te tornar bastante evidente que a decisão de mandá-lo embora ou de mantê-lo vai ser muito mais custosa mantê-la. Yeah. Essa dica é fulcral. Ou seja, eu posso dar um exemplo. Eu, há uns anos atrás, tive uma pessoa que... daqueles erros, oh God, que a gente contratou, custou-nos uma pipa de dinheiro, subiu, teve uma ascensão meteórica dentro da empresa, em 9 meses a pessoa subiu muito,
e subiu para um cargo de direção e estava completamente a destruir a equipa, a cultura da empresa. E para mim tornou-se bastante óbvio mandá-la embora. Então, a decisão foi facilita. Só que a decisão tinha um custo. Aquela decisão custou-me 21 mil euros por uma pessoa que tinha entrado há 9 meses. Poças. Custou-me 21 mil euros. E eu paguei de bom grado. Porque eu recuperei aquele 21 mil euros em 3 tempos, porque o boost moral da equipa foi altíssimo. A equipa uniu-se, a equipa só faltou bater palmas, só faltou os J-players que eu tinha ali escondidos debaixo daquele gajo emergiram. E foi uma decisão que na altura custava 21 mil euros e que se calhar um dono do negócio pensava 2 vezes, mandar embora este gajo, se calhar não é a melhor decisão, por causa que vai-me custar 21 mil euros. Mas a verdade é que 21 mil euros foi uma pechincha. Foi um investimento que tu fizeste na equipa? Foi. Não foi um investimento, foi um imposto da estupidez que eu paguei. Sim, nós todos pagamos impostos de estupidez e de erros que cometemos, não é? Eu costumo dizer isso. Foi imposto de estupidez. Eu quando contei a história de eu mandar o meu negócio à falência, basicamente foi eu para ser mais fácil para eu aceitar, disse foi um curso intensivo que fiz ao mesmo tempo do MBA. Foi a parte intensiva prática que o teórico do MBA me deu. Eu junto o investimento todo a isso e digo assim, de outra forma eu não teria aprendido. Apesar de tu teres dito que a informação está disponível para todos. A informação é verdade. Nós e hoje em dia cada vez mais. Claro. Sim. Eu costumo dizer... Mais do que não saber procurar. Não estamos disponíveis para ouvi-la. Exatamente. Mais do que saber procurar, a gente hoje em dia até pode não saber procurar. Mas mais do que não saber procurar, porque isso até se resolve, esse é um problema que é fácil de resolver, o Google resolve isso, é não estarmos disponíveis para apreender. E apreender é muito mais do que ouvir um conceito. Sim. Eu falo muito isto nas aulas e faço isso com os meus filhos e faço isso com a minha equipa, que é, quando eles têm uma dúvida, a primeira coisa que têm que fazer é procurar. A seguir procurar, têm que ver realmente se aquilo se alinha com aquilo que é a verdade deles. Depois é que me perguntam, depois de ter procurado tudo. E só depois é que vamos aplicar, vamos testar, vamos afinar, vamos corrigir e vamos voltar a aplicar afinado. Isto para mim é que é apreender. E é a forma mais rápida de aprender. E quanto mais rápido tu começares a fazer, melhor. Sim, porque há muita coisa que a gente lê nos livros, depois na vida real, não é uma verdade para ti. Exatamente. E por isso é que há muitos papadores de livros que depois não aplicam nada do que papam. E eu costumo dizer, mais vale tu parares no capítulo, paras o capítulo que estás a ler e vai aplicar aquilo. Depois de aplicares aquilo, voltas ao livro. Sim. Acho que é muito mais benéfico, mas é a minha ótica, ela está, é a minha verdade, não quer dizer que seja a verdade universal. Rui, aqui só uma última pergunta que agora é para as pessoas te encontrarem, que é, onde é que nós podemos encontrar o Rui Alves? Para além de Portimão, que estás na minha terra. Estamos na mesma terra, afinal. ruipedroalves.com. Tens lá as redes sociais todas, portanto eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no YouTube, estou no Facebook e podem ver a minha empresa, rupial.com. Rupial quer dizer Rui Pedro Alves. Rupial. É altamente egocêntrico, mas foi o que se arranjou na altura. É como a Mercedes. E muitas marcas. Ou Deloitte. Ou Louis Vuitton. Ou McKinsey, ou whatever. Portanto, sim, ruipedroalves.com. Podem ir lá. Eu normalmente publico um vídeo por semana. É essa cadência e normalmente é sobre os últimos vídeos que tenho feito têm sido muito à volta de cultura, já vou para em 5 ou 6 vídeos. É um tema que eu gosto de explorar e é um tema que me diz muito. Portanto, no canal tem lá muita coisa do que é cultura, de quem é que influencia a cultura, de quem é que, como é que, se tu és líder, o que é que podes fazer para influenciar, se tu não és líder, se és colaborador, o que é que podes fazer para influenciar a cultura. Tens lá muito material. Eu tenho seguido. Eu sei onde te encontrar. Acho que e quem estiver a ouvir isto, quando isto estiver lançado, vai estar aqui na descrição, tanto do vídeo como do podcast, vai estar aqui os links que tu me deste para o pessoal facilmente chegar lá e carregar e poder ir ver as tuas coisas. Rui, mais uma vez, agradecer o teu tempo aqui. De facto, o que tu passaste é maravilhoso. É a informação de anos, tu disseste
dos teus 20 anos nesta brincadeira, começou tipo Brain aos 20 damage. anos. E de facto, não, começa aos 20 anos verdadeiramente quando começas a questionar-te o que estavas a fazer. E a partir daí começa toda uma jornada que te levou agora onde estás. As pessoas olham para o sucesso, não olham para o processo. Não é? Sim, exatamente. E de facto tens olham muito para o resultado, não olham para o processo. É mesmo exatamente. isso. E eu sou um fã teu, por isso é que te chamei. Eu Obrigado. eu gosto de chamar pessoas reais da vida real, das quais eu me identifico e sou fã. Ok? E por isso é que te chamei e pedi, por favor, e andamos aqui para a frente e para trás até encontrarmos o nosso timing perfeito para falarmos. Este episódio vai ficar disponível no dia 15 de outubro. Ok? Por isso, e eu vou partilhar depois também, e já sabes que este vídeo e este podcast é teu. Muito obrigado mais uma vez por tudo o que tu passaste. E iremos ter mais ainda por cima, eu sou Portimão, tenho que ir jantar contigo ou almoçar contigo. Está bem. Mas estás em Portimão agora? Não, estou em Lisboa, mas okay. agora já sei, quando for a Portimão, já sei quem é que eu vou chatear. Está bem, força. Muito obrigado, Rui, e um grande abraço.